Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje nós iremos trazer algo muito importante para você que quer imigrar para outro lugar. Muita gente quer imigrar do Brasil, muita gente vem aí com falsas promessas, dicas malucas e que não vão te ajudar a chegar em lugar nenhum. E no vídeo de hoje é ajudar você a estruturar esse planejamento prévio e até mesmo os primeiros passos que você deve ter quando você pisar nesse novo país para você chegar e começar o seu processo imigratório, que não é nada fácil. Para você que não sabe, meu nome é Wendel, eu trabalho para o exterior já tem um tempo e moro hoje em Portugal, já morei na Irlanda, já tive aí em alguns outros países e é por isso, e com dado essas experiências que eu vivi, que eu achei que seria relevante passar essas informações adiante e ajudar os outros a não passarem certas coisas que eu passei. Primeira dica, ela é uma dica bem relevante no quesito que é você fazer uma boa pesquisa prévia desse país no qual você pretende mudar, que você pretende ir morar. Por que eu tô falando sobre isso? Essa pesquisa ela detém de um planejamento para onde ir, verificar o país em questão, como a cultura, o clima, aceitabilidade da sua nacionalidade ou aceitabilidade de estrangeiros, oportunidades de emprego, faixas salariais, isso sempre se apoiando nas suas necessidades e objetivos de vida ou de carreira ou até mesmo pessoais. Exemplo, se você vai fazer uma mudança e essa mudança é para trabalho, ou se ela é para estudo, ou se for para fazer estudo e trabalho, se for de estudo, o que é que você irá estudar, o que você vai precisar possuir para estudar nesse local. Visto isso, você vai correr atrás da parte de documentação, que é o seu visto para você ficar nesse país, como que você encontrará os vistos necessários, a documentação que esses vistos solicitam, que você precisa às vezes já chegar no país com essa documentação ou até mesmo tirar essa documentação no país de origem que você reside ou até mesmo no Brasil. E só para deixar aqui um disclaimer bem importante cara, eu nunca sugiro que você faça nenhum tipo de imigração no termo ilegal. Isso pode te trazer inúmeros problemas, dificuldades, ainda mais se você for um cara que nunca foi morar no exterior, pode ser muito difícil você conseguir superar e às vezes ter que recorrer a uma ajuda e voltar para o Brasil às pressas e evitar também, né, você passar certas necessidades. E aí dentro dessa primeiro colchete, você vai começar a preparar, você precisa saber idioma e cultura. Então como aprender o idioma local, se adaptar a essa nova cultura, esse é um ponto extremamente interessante. Por exemplo, eu fiz um vídeo recente dizendo aqui como que é a experiência das pessoas que moram aqui em Portugal no quesito profissional, dado que muitos brasileiros deixam o Brasil para trás e vêm morar em Portugal simplesmente porque elas acreditam que em Portugal você fala português e tá tudo ótimo. E nem sempre essa é a realidade, né? Nesse vídeo eu destrincho um pouco mais, mas só uma breve explicação contando como o boom de estrangeiros dentro do país tem aí, na verdade, uma necessidade muito grande dentro do inglês, por exemplo. E lembrando que em muitos países isso existe. Então vamos supor que às vezes você vai morar num país que tem uma língua um pouco mais complexa, um pouco mais difícil, vamos supor um sueco, dinamarquês ou grego. Às vezes nesse país, se você souber falar um francês ou um alemão ou um inglês, isso vai fazer com que você consiga inserção dentro do mercado. Então primeiramente ali na parte de idioma e como aprender esse idioma local. Depois você saber lidar com o choque cultural, porque o choque cultural é o que faz com que muitas pessoas voltem para casa. E esse choque cultural, ele pode ser através de alimentação, costumes, valores, são muito diferentes essa parte cultural. Então você já precisa ter em mente quais são os círculos de pessoas que você vai ali lidar estando naquele país, para você saber se adaptar e não sentir essa discrepância, porque a forma como a cultura ela enxerga um trabalho pode ser completamente da cultura na qual você como brasileiro foi criado. E isso tudo é muito importante que você tenha em mente para assim chegar nesse país e saber como se portar nesse local de trabalho, como se portar no estudo. Agora, uma coisa que eu aprendi, que sempre me caiu muito bem, quando eu fui morar na Irlanda, quando eu estive viajando no Reino Unido e dentro da Europa, hoje, fazendo meu mestrado no exterior, se você quer evitar qualquer problema de início, o silêncio e saber analisar o ambiente talvez seja uma das melhores dicas que eu posso dar para você. Outra dica muito boa agora a gente já vai para o âmbito do trabalho, que é trabalho e emprego. Qual é a diferença? Quando você chega no país, provavelmente você vai ter, além de LinkedIn e Indeed, que são aí duas plataformas globais onde você consegue encontrar emprego, existem muitas plataformas locais. Por exemplo, na forma que você tem no Brasil, o vagas.com, por exemplo, você pode encontrar na Irlanda um, nos Estados Unidos outro, na Alemanha outro. Então você tem que saber como encontrar empregos locais, e isso pode ser online, mas até mesmo naquele país através de um jornal ou de bancas de emprego, sites de emprego do governo. Isso tudo ajuda você a conseguir talvez esse primeiro passo de encontrar um trabalho. Depois dica para
preparar o seu currículo, porque todo o currículo ele tem uma variação regional. No Brasil, a gente tem um estilo, na Europa você vai encontrar várias formas diferentes, nos Estados Unidos a mesma coisa, mas existe uma certa receita de bolo, que se você compor todas aquelas informações e requisitos mínimos, você já consegue ser selecionado e tem uma receitinha de bolo que se você fizer, mesmo que ele não esteja 100% adaptado, ele vai servir para as diferentes regionalidades. Por esse motivo, você também consegue olhar aí no card que eu já fiz um vídeo sobre isso e ele pode ajudar você a conseguir o seu trabalho internacional. Outro ponto muito importante que é já no quesito de moradia, então a gente já está mudando de tópico, que antes era trabalho e emprego e agora é moradia. Nesse quesito, é muito importante que você tenha em sua mente que você precisa encontrar um local para morar. Se você for alugar um quarto, você vai precisar saber plataformas onde você aluga quarto. Você também pode encontrar plataformas de como alugar casa de longa duração, pequena duração. Então, por exemplo, você chegar num país e quiser utilizar o Airbnb, nem sempre o Airbnb é o mais indicado, porque ele pode ser muito mais caro. O importante é você saber empresas locais que conseguem fazer isso ou pessoas que conseguem fazer esse agenciamento para você. E moradia, além desse quesito, é muito importante você ter noção de valores, até porque você pode estar variando de uma moeda, muito provavelmente você já precisa se orientar em saber que naquela moeda, tantos mil daquela moeda significa tantos mil em reais, ou tantos mil em euros, ou tantos mil em dólar, para saber se aquela moradia é cara ou não. Aí depois que você encontrou sua morada, é muito importante que você tenha aí a noção de como lidar com os contratos, como lidar também com questões relacionadas à sua moradia, regras que esse país utiliza, ou que essa morada, que essa casa você deve seguir, saber dos casos, de esquemas que podem acontecer quanto à moradia. Mas é muito interessante você saber que, por exemplo, existem países aqui na Europa que muitas das vezes eles te puxam para você fazer a contratação daquela morada sem que você visite aquele local. E isso pode ser um grande problema. Você não chegou para poder ver se aquele local realmente existe. Isso tudo se você não usar uma plataforma como o Airbnb. Se você tiver um Airbnb, você tem os reviews. Se você chegar lá e não for o que prometeu, eles vão te ressarcir. Agora pensa se você foi no boca a boca. Muito provavelmente vai ser quase que impossível você reaver isso e pode ser uma quantia, uma parcela muito grande do seu orçamento. Saber esse tipo de informação de casos mais frequentes pode ser que te ajude muito. Depois do tópico de morada, a gente separou aqui para vocês que é finanças. A parte financeira, além de todo o planejamento prévio, de ter meses das suas economias e possíveis gastos reservados, que é o mais indicado, eu nem vou entrar nesse tópico aqui muito profundamente, mas o outro é como lidar com questões financeiras em abrir conta no banco, fazer transferências bancárias, como lidar com os impostos. Cada país tem suas formas fiscais e isso pode ajudar você conseguir depois também converter a sua cidadania para definitivo naquele país ou não. Então, saber toda essa parte legal, como transferir o dinheiro, como abrir a sua conta, quais documentos são necessários para abrir a sua conta regional, isso é muito importante. Mas pode ser que apareça algumas pessoas dizer para você, você consegue utilizar bancos diferentes, que são tipo o Banco Wise ou o Banco Nômade. De fato existe, mas sempre há umas exceções. Então, às vezes você precisa, quando você chega para mudar para esse país, como eu disse, para o intercâmbio, e precisa ter uma conta local nesse país. Então, como que você vai fazer para abrir essa conta na Alemanha ou no Reino Unido? Você precisa já chegar com certos documentos nesse país ou não. Imagina se você chegou e esse documento não está com você. Depois nós temos aí saúde e seguro. O que é esse seguro? Tirando o Brasil, muitos países utilizam o termo como seguro de saúde, que é o nosso plano de saúde. Como a saúde funciona nesse país, a saúde pública, se existe saúde pública ou não, se você quer fazer um plano privado, como funcionam os seguros de saúde, os planos de saúde dentro desse país. Cada país tem sua regionalidade, mesmo que seja para visitar, e assim você vai saber como agir, porventura seja necessário você ir no hospital ou um médico morando no exterior. Rede de suporte. Essa rede de suporte, ela pode estar tanto presente no seu país quanto não. Se você for morar, por exemplo, na Finlândia, você tem alguém na Finlândia no qual você conhece? Tem alguém próximo da Finlândia no qual você conhece? Existe alguém que você pode pedir um socorro? Existe alguém no Brasil que é a sua rede de apoio? Que se você tiver um problema, talvez você consiga conversar e te ajudar? Ou até mesmo o conforto psicológico e saber que existe alguém ali perto? A rede de apoio ela é extremamente importante, não só na nossa vida para fazer uma imigração, que muitas vezes é desconsiderada ou não levada em consideração, porque nós temos ela muito de fácil acesso quando moramos em um país, estamos talvez muito tempo na mesma cidade, mas uma simples
simples mudança de uma cidade, você já começa a perceber que falta uma rede de apoio. Agora imagine em um outro país, de um outro idioma. E se você não conhece, será que você conhece alguém que conheceria alguém que poderia ser, de certa forma, essa rede de apoio? Muitas das vezes essas pessoas ajudam e eu vou contar sobre uma história própria. Quando eu fui pra Irlanda, eu cometi um erro, era a minha primeira vez andando de avião até, e eu fui pra lá. E eu cometi um erro onde eu fiz a reserva do local de moradia do meu intercâmbio um dia depois da minha chegada. Teria que encontrar um local às pressas. Entretanto, eu falei com uma pessoa falou com a outra, aí um amigo e um primo, e chegou em alguém dessa cidade, e porventura tinha uma pessoa indo embora desse apartamento nesse dia, e eles foram lá e conseguiram me ajudar, me receber na minha primeira noite, e no outro dia me ajudaram a chegar até o transporte de ônibus para eu chegar até a cidade que eu iria morar, dado que quando eu fui morar na Irlanda, eu não fui para Dublin. Se vocês tiverem o interesse de saber um pouco mais sobre isso e até como é morar na Irlanda, deixa aí no comentário que eu posso criar um vídeo para vocês. Mas voltando ao tópico que é a rede de suporte, se não fosse isso, eu não teria ali um primeiro dia de muita tranquilidade. E aí me fez ficar muito mais calmo. Essa pessoa me recebeu no aeroporto e me ajudou. Isso é outro ponto também relevante, é que você não tem que imaginar que a sua rede de apoio fará tudo por você, mas ela pode te dar algumas informações que te ajudam a seguir o seu caminho de forma muito mais tranquila. E agora essa dica é na parte no quesito de desafios. Você tem que aprender a lidar com os desafios de uma forma muito mais calma e sensata. Tudo que acontecer pode ser que doa muito, tudo que você fique feliz, você fique muito feliz. É muito importante que você tenha esse controle emocional e psicológico durante todo esse processo de imigração, até você se estabelecer de fato e você poder dizer que aqui, agora, por enquanto, é o meu lugar. Outra coisa é lidar com esses desafios, é como que você vai lidar com isso em saudade da família e amigos, e o que você vai levar desses desafios e essas dificuldades para essas pessoas. Nem sempre você trazer um problema como esse para sua mãe, para o seu pai, por exemplo, pode fazer com que você consiga melhorar ou não. Você pode trazer um problema que deixa os seus familiares muito mais preocupados do que eles estavam. E agora esse tópico é um tópico muito legal, que é celebrando conquistas. Olha, é muito importante que você celebre. Tenha em mente que você vai passar por conquistas que podem parecer minúsculas no olhar de talvez uma pessoa no seu país, ou uma pessoa que não está vivendo ou nunca viveu essa experiência na qual você está vivendo. Mas a menor que seja, ela é muito importante. Então celebra. Quando eu falo celebrar, não é simplesmente sair, eu não sei, tomar uns copos ou ir para uma festa, algo do tipo, mas celebre, dê esse momento para você mesmo e sentir que você conseguiu, que você andou mais uma etapa. O processo de imigração, de conquistas todos os dias, desafios todos os dias, e que cada desafio quebrado e cada conquista adquirida, você precisa celebrar e mostrar esses momentos para si próprio. Assim, você ficará uma pessoa muito mais feliz, uma pessoa que tem uma noção de onde você estava, aonde você está, para onde você quer ir e como você quer ficar daqui um tempo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é um vídeo, um assunto um pouco mais sério, e eu espero que tenha ajudado você a tomar as decisões ou salientar quais são esses pontos. Se vocês querem saber ou tenham mais dúvidas sobre isso, deixa aqui no comentário que eu ficaria muito feliz em ajudar vocês. Fica até a próxima. Valeu, fui!